Oi pessoal, vamos agora então ao último dos vídeos do crime de furto, artigo 155 do Código Penal. E entraremos agora no chamado furto qualificado, previsto onde? Parágrafo 4º do artigo 155. Por que qualificado? Porque vejam só, temos uma mudança agora na pena base, que passa a ser então de 2 a 4 anos, enquanto no chamado furto simples, artigo 155 caput, a pena era de 1 a 4. Então temos o qualificado que? Do parágrafo 4º. Primeira hipótese, destruição ou rompimento do obstáculo para a subtração da coisa. Primeira coisa, gente, o que é um obstáculo? Obstáculo é algo que te impede de acessar a coisa que tu pretende subtrair. Por exemplo, um vidro de uma janela, uma porta, uma cerca, né, uma porta de um cofre. Então são obstáculos para chegar até a coisa. Então vejam, este obstáculo tem que ser para chegar até a coisa. Se eu destruo a coisa para levá-la, não haveria então a destruição rompendo o obstáculo. Imagine que há um poste na rua, eu arranco o poste do chão e levo ele embora, não há destruição rompendo o obstáculo. Por quê? Porque eu levei a própria coisa embora. Então a ideia de obstáculo é algo para chegar até a coisa. Bom, a lei fala em destruição ou rompimento. Destruição quer dizer o quê? Demolir, né? Destruir completamente. E rompimento quer dizer o quê? Abrir ou penetrar. Importantíssimo, a ideia é, como há uma destruição de uma coisa ou rompimento, haverá então a chamada materialidade a ser comprovada através do quê? Do chamado exame de corpo de delito, artigo 158 do Código de Processo Penal. Esse julgado do nosso Tribunal de Justiça aqui fala o seguinte, que caso desapareçam os vestígios, eu posso então dispensar o exame, mas comprovar então mediante outro tipo de prova. O ideal é que eu faça então o exame de corpo de delito, mas se por alguma situação tenha desaparecido o vestígio, com base no artigo 167 do CPP, eu posso então demonstrar a existência do rompimento ou da destruição. Segundo inciso então do artigo 155, parágrafo 4º, é mediante abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza. Quando eu falo em abuso de confiança, é necessário que eu tenha primeiro sempre um relacionamento prévio entre vítima e criminoso. O relacionamento pode ser um relacionamento de amizade, um relacionamento familiar, um relacionamento, inclusive um relacionamento de emprego. Mas sempre tem que ser demonstrado que havia entre a vítima e o criminoso confiança depositada. E confiança pressupõe o quê? Que a pessoa tenha acesso às coisas sem vigilância. Então quando eu falo em emprego, por exemplo, só vai entrar nessa qualificadora se o sujeito tem livre acesso às coisas da empresa dele sem fiscalização. Então numa empresa, por exemplo, que eu sou fiscalizado o tempo todo, com câmeras, quando eu sou revistado quando saio da empresa, eu não posso falar em abuso de confiança se houver um furto. Agora, se eu tenho, por exemplo, a chave da empresa, aí sim, se há um furto, é abuso de confiança. Ou, por exemplo, um amigo que vai na casa do outro jantar e se vai desse momento para subtrair alguma coisa, evidentemente que é abuso de confiança. Então, abuso de confiança pressupõe uma relação prévia entre vítima e criminoso, e a pessoa, então, quebra a confiança depositada para subtrair o bem. Segundo inciso, mediante fraude. O que é a fraude, gente? É o emprego de algum tipo de artifício ou ardil para a subtração da coisa. Muito importante, pode haver uma dúvida. Professor, qual é a diferença entre o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, fraude, e o crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal? É muito simples a diferença, tá? Bem fácil mesmo. No estelionato, eu utilizo o artifício, o ardil ou outro meio fraudulento e a vítima me entrega o bem. Aqui, no furto mediante fraude, eu faço o subterfúgio para poder subtrair o bem. Exemplo, eu me visto com a roupa da Companhia de Energia Elétrica do Estado e vou à casa da pessoa, olha, tem um problema na conectividade do teu poste, do poste com a caixa de luz, posso dar uma olhada, posso entrar para olhar? Eu entro para olhar. Quando eu percebo que a vítima está distraída, eu vou lá e subtraio alguma coisa. Ou me visto com a roupa da operadora de telefonia celular, ou de TV a cabo, ou de internet, e me faço desse sentido aqui para poder entrar na casa e subtrair o bem. Então a ideia de fraude é isso, é utilizar algum tipo de subterfúgio para poder ter acesso àquela coisa, enganando assim a vítima e podendo subtrair o bem. Certo? Escalada. A escalada, gente, é o uso de força física, de força sobre-humana para acessar o bem. Então, colocar uma escada, ter que subir uma escada para acessar uma janela no segundo andar, por exemplo, pular um muro muito alto, por exemplo, é escalada.
Uma questão muito importante, diz respeito, e é uma pegadinha muito utilizada em concursos e provas em geral, é a questão da escalada para baixo. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, num furto, a utilização de um túnel subterrâneo, eu aplico o quê? A escalada. Então a escalada pode ser para cima ou também na questão do túnel. Não esqueçam disso. Então túnel também é escalada. Se eu tenho um muro muito baixinho, que a pessoa pula simplesmente passando uma perna por cima da outra, eu não posso falar, claro, escalada, porque não há esforço em comum para poder acessar o bem. E o último ponto desse inciso 2 é a chamada destreza. A destreza é uma habilidade que alguém tem de subtrair o bem sem que a vítima perceba. Isso tem um nome, que é um nome meio feio de falar, chama punga. Quem faz a punga é o punguista. Então o punguista é o batedor de carteira, o cara que subtrai o bem sem que a vítima perceba essa questão. Então, ele se vale de uma habilidade técnica, né, para poder subtrair o bem sem a vítima perceber. Então, se ele subtrai o bem e um terceiro percebe, a aplicação. Se ele subtrai o bem e depois a vítima, opa, percebe, também a aplicação. Agora, se enquanto ele está subtraindo a vítima percebe, eu não posso falar em destreza porque ele não conseguiu disfarçar de tal sorte que a vítima não perceba. Certo? O inciso 3, gente, trata do uso do emprego de chave falsa. Olha só. Emprego quer dizer o quê? Que eu utilizei a chave para poder subtrair a coisa. Tem que utilizar a chave, tem que utilizar. Por isso, emprego. E chave falsa é aquela, obviamente, que não é a verdadeira. Então, quando eu falo em emprego de chave falsa, a ideia é que eu empreguei uma chave para poder realizar a minha subtração. E aí o STJ entende que é necessário sim fazer perícia se esse uso da chave falsa deixou vestígios. E eles entendem que a chave falsa por si só é um vestígio e deve sim ser periciada. Então a própria chave falsa tem que ser periciada, porque ela seria então um vestígio dessa ideia de emprego de chave falsa. E o último inciso do parágrafo 4º é o concurso de 2 ou mais pessoas. É uma circunstância bem simples, porque ela é objetiva, e porque ela pressupõe o quê? Que 2 ou mais participem do crime. Algumas considerações. Primeiro, eu não preciso identificar o segundo, ou o terceiro, ou a quarta pessoa. Basta que eu prove que existia mais de um. Então não precisa saber quem é, basta provar que tinha mais do que um. Então, por exemplo, num furto, em que eu tenho uma câmera de vigilância que filma, sei lá, 3 ou 4 pessoas praticando o furto, e depois eu acabe só pegando um deles, aquele que foi pego responde sim pela qualificadora, mesmo que eu não saiba quem são os demais e que eu não os identifique, mas que eu prove que eles existiam. Então, haverá aplicação. Também há aplicação se há concurso entre menor e maior de idade. Também haverá aplicação, então, da qualificadora do parágrafo 4º, inciso 4 do Código Penal. Bacana? Bom, temos então um próximo tipo de furto qualificado, que é o parágrafo 4º, a linha A do Código Penal. Então, o parágrafo 4º, letra A do Código Penal, uma nova qualificadora. Vejam que a pena máxima dele também é alterada. Enquanto no parágrafo 4º eu tinha pena de 2 a 8, aqui é pena de 4 a 10 anos de multa. E quando que é isso? Quando houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Então, qual foi a ideia do legislador? Se eu vou utilizar explosivo num furto, a minha pena vai ser o quê? Majorada. Isso aqui foi colocado aqui para a questão daqueles casos em que as pessoas explodem caixas eletrônicos para acessar o dinheiro do caixa eletrônico. Como isso causa perigo comum, a ideia da explosão, por isso a pena, então, em tese, é majorada. O parágrafo 5º diz respeito à subtração de veículo automotor. E quando eu falo veículo automotor, é qualquer tipo de veículo automotor, sei lá, carro, caminhão, caminhonete, moto, qualquer tipo de veículo automotor que tenha por destino outro país ou outro estado. Vejam bem, então a ideia aqui é outro país ou outro estado. O interessante é que a pena aqui mínima é maior do que a do parágrafo 4º, porque aqui são 3 anos, lá eram 2, e a pena máxima é a mesma, permanece então a ideia de 8 anos. Parágrafo 6º, gente, também furto qualificado agora também do parágrafo 6º, diz respeito ao quê? Ao semovente domesticável de produção. O que é isso, gente? São os animais, semovente, a ideia de semovente é uma ideia de animal, que serve para produção, que serve para consumo, seja da sua própria carne,
seja dos seus produtos. Então, por exemplo, uma vaca, ela pode ser utilizada para leite ou para corte. Nos dois casos, ela vai entrar aqui. Então, se há uma subtração de um animal de criação, destinado à produção, então, eu vou ter a aplicação desse parágrafo 6º aqui, desde que ele seja, repito, para a criação. Então, se, por exemplo, alguém tem um porco de estimação, este porco não entra aqui, porque não é um animal de criação, é um animal de companhia, essa é a ideia. Então, só entra aqui o semovente de produção. E a lei foi interessante porque ela fala que, mesmo abatido ou em partes, também entra aqui. Então, quem subtrai o animal no pasto, mata ele, retira a carne e leva embora os pedaços, também ingressa aqui. E a última qualificadora do crime de furto é o parágrafo 7º, quando eu vou subtrair, enquanto aqui eu utilizava o explosivo para o furto, aqui eu vou subtrair explosivos ou materiais que possam resultar, depois de combinados, no explosivo. Aí eu tenho a qualificadora mais alta do furto, a pena de 4 a 10 anos, exatamente igual do parágrafo 4º, letra A, são as duas penas mais altas do crime de furto. Então, quando eu tenho aqui, repito, a subtração de explosivos ou materiais que combinados podem virar explosivo. Então essa é a ideia. Nos dois casos aqui, eu tenho as duas penas mais altas do nosso Código Penal, as duas qualificadoras mais altas. Uma porque eu empreguei explosivo e outra porque eu subtraí explosivos para, depois, se for o caso, outras coisas. E a questão final aqui que nós temos do furto, então, furto é um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público entra com a ação independentemente da sua vontade. Quem tiver interesse em entender essa matéria aqui e não sabe essa matéria, nós temos uma playlist no canal chamada Ação Penal e vai explicar exatamente como é que funciona isso aqui. Por que tem um asteriscozinho aqui, professor? Porque é o seguinte, nós tivemos uma alteração agora recente, feita com o chamado pacote anticrime, que entrou em vigor em janeiro de 2020. E nesse pacote, o crime de estelionato, que é um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, contra o patrimônio, exatamente como o furto. Esse crime passou a ser um crime de ação penal pública condicionada. Há quem já sustente que isso deveria ser também aplicável ao crime de furto. Questão interessante, no projeto de lei do novo Código Penal, que está lá no Congresso Nacional parado, o crime de furto, pelo novo projeto de Código Penal, se ele permanecer como está, será sim de ação condicionada. Como houve alteração do estelionato, há quem diga que vai se poder aplicar isso aqui ao furto. Isso depende, é claro, de como os tribunais superiores vão ver essa questão. Isso demanda um pouco mais de tempo para ver como é que a justiça vai se posicionar a esse respeito. Por enquanto, furto é ação incondicionada. E o último ponto da matéria, furto, competência. Quem julga o crime de furto, em regra, justiça comum. Exceção se dá quando o bem subtraído pertence ou interessa à União, suas empresas públicas, autarquias e fundações. Então, por exemplo, se eu subtraio um carro do IBAMA, quem vai julgar essa questão vai ser a Justiça Federal. Se eu subtraio um automóvel do governo do Estado, quem vai julgar vai ser a Justiça Comum Estadual. Então, depende se o bem atinge ou não a União, a competência será estadual ou será federal. Seus vídeos, então, sobre o crime de furto. Quem tiver qualquer dúvida, então, mande lá no canal.